Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Estamos começando aqui mais um Resenha na Real. Hoje com a presença especial da missionária Edmeia. Assim que ela entrar, eu vou convidar ela já aqui para a gente conversar. Só que eu vou deixar um aviso, que é o seguinte: a gente vai. Como são muitas pessoas que ficam, né? Geralmente as lives da Edmeia bombam, né? Nós vamos desabilitar os comentários. Normalmente no resenha a gente coloca os comentários, a gente comenta sobre o que o pessoal está falando, mas como acaba sendo muita gente, no caso do resenha, no caso de ser com a Edmeia, nós vamos desabilitar os comentários para poder facilitar e não pesar a live, tá? Eu tô aguardando a Edmeia entrar. Tudo bem, Oi, Aninha? Edmeia, conseguimos. Só se eu vejo esse rosto lindo aí. Tudo bem? Que Tudo bem, saudade. graças a Deus. Eu avisei o pessoal aqui que a gente desativou os comentários, justamente porque, como é muita gente que está na live, né? A gente não vai conseguir olhar todos os comentários para poder falar e vai pesar muito a live. Então, a gente desativou. Se der tempo no final, a gente ativa para o pessoal mandar um beijo para a Edmeia. Se não, é só seguir ali a página da Edmeia e fazer um comentário que ela, com o tempo, ela está se aprendendo cada vez mais com as tecnologias, né, Edmeia? Uma hora eu chego lá. Não, mas já está bem tecnológica, né? É sim, você, viu? Bem-vinda ao nosso programa aqui do Resenha. Eu quero te passar a palavra, né, para você já começar falando. Primeiro, eu queria pedir, Edmeia, óbvio que você dispensa apresentações, mas de toda forma, pode ser que tenha alguém aqui que não te conhece, que está vindo aqui pela primeira vez. Tá me dando um pouquinho de ecos. Tá com eco aí? Não, aqui para mim está tudo limpo. Eu estou ouvindo Tá. você perfeitamente, Aninha. Tá, eu abaixei um pouquinho aqui para ver se melhora. Então, Edmeia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é, um pouquinho da história da sua conversão, que aí depois a gente vai falar do seu ministério, mas eu queria que você se apresentasse, contasse aí um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada. Graça e paz para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Meu nome é Edmeia Williams e eu sou viúva. Segunda-feira eu completo 76 anos, graças a Deus, estou esperando que eu chegue lá. E eu nasci em Santarém do Pará, e eu cresci na Bahia, e fui morar no Espírito Santo e no Iraque, e depois, já há muito tempo, muitos anos, eu moro aqui no Rio. E eu tenho uma história assim, eu nasci num lar completamente dividido, porque o meu pai era casado, caiu em adultério com a mamãe que era viúva, e eu nasci aí no meio. Meu pai era negro, com uma família negra, ele era de Guiana Inglesa, casado com uma mulher de Barbados. Meus irmãos todos negros. Mamãe era branca, dos olhos verdes, os filhos brancos, todos brancos. Papai era protestante, mamãe era católica. Então, eu nasci aí nesse meio. Eu tenho 10 irmãos, 6 negros, 4 brancos. E eu sou a filha única no meio. Eu tenho 10 irmãos, negros e brancos, e eu sou a mulata. Então, cresci num lar que, às vezes, eu era obrigada a levantar cedo para ir à missa das 6, para as 9 estar no culto. Então, eu era levada a frequentar o catolicismo e a Igreja Batista ao mesmo tempo. Mas eu sempre fui mais levada para a Igreja Evangélica. E isso deu para mim um cristianismo muito falso, porque eu cresci dizendo assim, eu sou crente, não bebo, não fumo, não danço, que naquela época crente não dançava. Só que eu achei que isso era suficiente, porque
quem sabe, até hoje eu encontro pessoas que dizem assim, não, mas espera lá, também não sou assim. Eu nunca bebi, nunca matei ninguém, nunca adulterei. Eu digo, tudo bem, mas Adão não fez nada disso lá no Éden. Mas o pecado que ele cometeu matou com ele toda a humanidade. Então, É verdade. Adão não matou ninguém, Adão não fumou maconha, nem cocaína. Adão não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas lá. Ele tinha que olhar as pernas da mulher dele. Então, nós, às vezes, criamos esse cristianismo tradicional em casa e passamos a conhecer Deus de ouvir falar. Mas nós não conhecemos a Deus como Deus quer ser conhecido, porque ele nos criou para ele. Então, foi isso que aconteceu comigo. Só quando eu estava com 32 anos, morando no Iraque, é que eu tive o meu encontro com Deus. E daí em diante, eu sei que eu tive o novo nascimento e eu sei a diferença que faz entre ter o novo nascimento, ser nascido no Espírito e simplesmente tocar órgão na igreja como eu tocava e dizer eu sou crente e assistir aos cultos, porque eu assistia como eu assisto um filme, como eu assisto uma peça de teatro, mas eu não participava, eu não adorava, porque a adoração é em espírito e em verdade, como se eu era morta no espírito, como é que eu ia adorar? Então, tem todos esses pontos que eu passei a minha vida quase salva, mas totalmente perdida. Então, quando na realidade aconteceu o meu novo nascimento, eu sei a diferença. Então, eu posso dizer que eu nasci 32 anos de idade eu tinha. Portanto, eu só tenho 34 anos, essa é a minha idade. Isso aí. É isso aí. Você é mais novinha. É sim, tá vendo? Não, e Edmeia, eu acho interessante do seu testemunho é que quando você teve esse encontro, você nasceu, você sempre teve, mesmo antes de ter esse encontro com Jesus, assim, genuíno, como você fala, você sempre teve uma sede muito grande pelo conhecimento no geral, né? Pelos estudos e tudo. Mas quando você se converteu, você ficou com um Tudo desejo foi muito grande de desenvolver. direcionado para o reino. Isso. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre estudei muito. Deus me deu a oportunidade de, desde cedo, começar com 2 línguas na minha vida. Depois eu fui para o francês e depois para o italiano. Fui morar no Iraque e aprendi um pouco de árabe. Eu falo árabe, nós vai e nós vem. Mas dá para o gato, se eu precisar. Sim, se comunica. Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito, muito, muito. Sempre foi uma paixão por leitura. Até hoje, eu sou assim. Só que no momento em que houve o meu novo nascimento, a minha real conversão, todo aquele desejo de conhecimento veio para a Bíblia, veio para o reino, e eu sou uma pessoa que eu começo de manhã com a Bíblia, e eu pesquiso, e eu estudo, e essa é a paixão da minha vida. É a palavra de Deus. Porque eu sei que quem falou essa palavra é Deus. Então, eu hoje vou ter uma reflexão no meu Instagram, assim, quando você senta para ler a palavra de Deus, você tem que afinar os ouvidos do seu coração para ouvir a voz daquele que está falando através da palavra escrita. Quando nós afinamos o ouvido do nosso coração, os nossos olhos estão na palavra escrita. Mas o Deus que ditou essa palavra para alguém, ele quer que você ouça a voz dele. Então, ouvir a voz de Deus falando essa palavra é simplesmente maravilhoso. É a melhor viagem que você faz. Não tem cocaína, não tem maconha, não tem heroína, não tem nenhum pico do mundo que possa se comparar.
Não, e é interessante porque a gente a gente vai ler a palavra e Deus às vezes tem uma coisa diferente. Eu tô lendo, o que ele quer falar comigo não necessariamente vai ser a mesma coisa que ele quer falar com você. Às vezes as pessoas ficam querendo saber respostas. Ah, eu queria que Deus me desse um sinal, eu queria que Deus me desse, falasse comigo. E tá tudo ali. Ui, Tá tudo caiu o pronto. celular. É só chegar. Ele diz assim: buscar-me-ás, e eu serei achado de ti. Que é aquilo, você busca, ele mostra o rosto, ele mostra a face, ele faz você ouvir a voz dele. E isso, para mim, eu não sei se a palavra inebriante é certa, mas é maravilhoso. É Eu maravilhoso. acho que inebriante coloca bem certinho Pois é, o que é. eu gosto demais, esse é o meu prazer. Essa quarentena está sendo um presente de Deus para mim. É interessante você falar isso, Edmé. Eu quero entrar também no seu trabalho, mas antes, aproveitando o gancho disso que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem visto muitas pessoas falarem várias coisas sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Cada um olha de um ponto de vista. Tem gente que prefere olhar, como diz, o copo meio vazio, tem gente que prefere olhar o copo meio cheio. Pois é. Mas eu creio que nisso tudo Deus tá mexendo com a igreja e está mexendo com os seus, né? A gente já tem visto muita gente que de repente não ia até a igreja por uma série de motivos, mas que está acompanhando os cultos online, porque agora está na casa com a mãe que é da igreja, ele não tem opção, tem que assistir junto. E Pois é. aí isso Jesus está mexendo, É. né? E eu lembro que bem lá no início, quando começou esse negócio da quarentena e tudo, você mandou um áudio falando sobre o apóstolo Paulo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre. Não sei se você. Eu tenho O pregado apóstolo tanto. Paulo. Sim. Sobre que assunto de Paulo? Eu não me lembro muito. Sobre. É porque eu não vou lembrar a passagem exata, tá? Falando sobre ele dizendo que eles iriam passar pelas Ah, tribulações, sim. mas que É era 2 necessário. Coríntios 4. 2 Coríntios 4, quando Paulo fala de que nós somos perplexos. Podemos ficar Isso. perplexos, não é? Ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. E eu vou. Ontem eu escrevi alguma coisa sobre isso. Ele diz que nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, na realidade, ele diz que nós somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, porque a tribulação vem de fora. Vem de fora. O que nos faz perplexos é as coisas que nós vemos do lado de fora. A perseguição, para nós, vem de fora. O abatimento, nós podemos ser abatidos ao ponto de sermos jogados no chão. Isso também vem de fora. Mas a angústia é de dentro. O desânimo vem de dentro. A destruição é de dentro. Então, se Paulo está dizendo nesse capítulo que o Espírito Santo está dentro de nós, porque ele diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro somos nós, porque fomos feitos do barro da terra. Mas o Espírito está lá dentro. Então, as tribulações acontecem lá de fora para mim, mas a angústia que isso poderia causar em mim não vai acontecer. Porque
porque o Espírito já está lá dentro. Então, veio para mim o poder para resistir à angústia. As coisas que eu estou vendo acontecer me deixam perplexas, me deixam admiradas, assustadas, mas o desânimo não vai acontecer, porque eu tenho o ânimo dentro de mim, a coragem está dentro de mim, porque o espírito que eu recebi é um espírito não de covardia, não, é um espírito de poder, de amor, de moderação. As perseguições vêm para nós lá de fora, mas eu nunca posso ficar desamparada, porque o meu amparo já foi enviado para mim com antecedência. Então, ele já está lá. E eles podem me abater como quiser, mas destruídos jamais. Por quê? Porque eu tenho tudo ganho, tudo pronto, tudo certo. Então, esse momento, Amém. dessa perplexidade do que está acontecendo, a perplexidade agora, eu creio que é mais pela quarentena que vai se demorando tanto do que com o próprio vírus. Porque nós sabemos única coisa sobre esse vírus. A ciência não discerne nem a origem, cada um dos pesquisadores diz uma coisa, nem a duração, e não mostram a cara desse vírus, no sentido de descrevê-lo. Apareceram milhares e milhares de médicos. Cada um deles diz uma coisa, e ninguém sabe. Mas nós, os filhos de Deus, sabemos, em primeiro lugar, que ele é um ser invisível que vem atacando o planeta. Sabemos que ele é um vírus mortal. Sabemos que ele mata. E ele mata por asfixia. E na Bíblia nós sabemos que morte por asfixia é morte de maldição. Sabemos que ele, porque mata, porque é invisível, porque mata por asfixia, ele pertence a um grupo de doenças de uma casta que é formada lá no inferno. Agora, quantas vezes nós estamos olhando para vírus, mas esse é diferente. E esse tem mais uma coisa. Todas as pessoas estão apavoradas. E por causa disso, e também por causa de alguma nuvem muito escura, de muito engano e muita cobiça que está escondida atrás desse vírus, esse vírus tem uma sombra que encobre de quase todos os olhos o interesse de cobiça, de roubo, de violência e de interesses pessoais. Então, isso causa nessa quarentena um mal-estar muito grande. Pessoas que estão sem poder trabalhar, e porque estão sem poder trabalhar, estão sem poder trazer o pão para dentro de casa. Verdade. Pessoas revoltadas porque não podem ir para as festas, mas também está havendo encontro residencial, em que a polícia tem reclamado que nunca teve que atender tantas chamadas para brigas conjugais. Os casais não estão se aguentando. Casaram para ficar juntos, mas se acostumaram com a ausência um do outro. Se acostumaram e agora não sabem mais como olhar um no rosto do outro e agradecer a Deus que estão tão próximos. Não sabem mais o que é sorrir juntos, que é cantar juntos. Eu já nem digo orar juntos,
não sabem mais o que é poder se abraçar durante o dia, não sabem mais a alegria do companheirismo. Em vez disso, estão num atrito horrível, não se suportam. Tem gente falando em divórcio antes da quarentena porque não suportam mais a vida um com o outro. Eu tenho um livro escrito Tesouros Escondidos, e é baseado naquele capítulo 45 de Isaías, quando Deus diz, por boca do profeta Isaías, a Ciro: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando a primeira vez eu me deparei com esse versículo, eu disse: mas se Deus tem tesouros para mim, por que eles têm que estar escondidos? Se são para mim, eles não tinham que estar escondidos de mim. Aí me veio à mente a palavra tesouro. Mas tesouros não estão expostos nas vitrines das lojas e nem nas prateleiras dos supermercados. Tesouros... Verdade, ficam protegidos, geralmente. Tesouros só são tesouros porque eles estão escondidos dentro de minas escuras, de cavernas de difícil acesso. Para você encontrar esse tesouro, você tem que crer que ele está lá dentro. Então você vai ter paciência, cavar, sofrer, enfrentar, no nosso caso, com a machadinha da fé, até encontrar. Esse é o caso. Aqui, a quarentena é uma mina escura, onde existem tesouros de inestimável valor para nós. Para mim, tem sido um momento de tanta bênção. É um momento de restauração da presença familiar. É um momento em que nós vamos poder nos reunir em volta à mesa. Há quanto tempo você não tinha esse direito? É o momento de nos dizermos as coisas ao longo do dia, de compartilharmos pensamentos, ideias, de nos reconhecermos novamente, de nos reaproximarmos. Eu estava conversando com a minha filha, a esposa do Glenn, a Érica, e eu disse para ela: Érica, como estão as crianças? Porque dentro de casa, desde março, a Érica e meu filho os meus filhos não deixam as crianças saírem nem na porta da casa para ir ao elevador. Quanto mais rodar de bicicleta, nada disso. Eu disse para ela como eles estão, porque o menino acabou de fazer 14 anos, a menina vai fazer 12 mês que vem, a outra tem 8, vai fazer 9 ainda em agosto. Ela disse: Pabu, que eles me chamam Pabu, vou contar uma coisa para você. Eu estava conversando com o Glenn aqui na cozinha, nós estávamos fazendo alguma coisa, e o Glenn Martin, o mais velho, foi lá e disse assim: o quê? O que é que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, não me digam isso, o que é? Os meus filhos se assustaram e disseram: foi, meu filho. Vocês disseram que a quarentena vai acabar? Disseram: não, nós não dissemos isso. Ai, ainda bem. Eu estava com medo que a quarentena acabasse. Os meninos estão gostando, porque não tem que pentear cabelo de manhã, não tem que trocar de roupa, fica de pijama o dia todo, não tem que tomar banho obrigatoriamente na hora que não quer. Tudo isso eles estão achando uma maravilha. Eu conheço muitas pessoas que estão passando por esse momento,
Olha, os meus filhos estão amando a quarentena. Por quê? Porque não tem que sair para ir para a escola. Eles têm a escola dentro de casa. Então, você vê que o que você não pensava, a casa tem lugar no coração deles. O aconchego familiar é precioso para as crianças. Eles recebem, os filhos gostam de ver os pais unidos. Ali é o lar deles. Casas você pode ter milhares delas, mas lar é um só. É o lugar da sua intimidade. E não é bom a criança acordar de manhã e ver que o pai ainda está de pijama, a mãe está com o seu hobby, e eles fazem o café e vão tomar todos juntos e oram juntos. E tem planilha de oração para agradecer pelos alimentos. As crianças, os filhos, pedem isso com o coração. É interessante que os pais não se dão conta de quanta saudade os filhos têm deles. Os pais não têm conta do quanto eles fazem falta na casa. E agora, nessa quarentena, nessa mina escura, nós estamos encontrando esse tesouro, o tesouro do reajuntamento familiar, do momento da oração, do riso, na hora de contar história, de lermos a Bíblia juntos, da união. Eu, a Ninha e todos que me ouvem, eu tenho no meu coração uma certeza de que a Igreja de Jesus Cristo é uma até a quarentena e outra depois da quarentena. Porque nós estamos descobrindo os valores eternos da família, dentro de casa, presos nessa quarentena. Deus não mandou o vírus e não criou nenhuma situação para alguém perder o emprego. Mas dentro disso tudo, Deus tem restaurado a família que Ele criou no seu coração. Eu estou satisfeita com a quarentena. Sim, Deus, ele pega uma situação de adversidade e ele tem poder suficiente, mais do que suficiente, para transformar tudo isso em bênção, né? Ele transforma tudo que é maldição, né? E você mesma falou, Edmeia, que é um vírus que vem com uma morte que é morte por conta de maldição. É maldição na Bíblia. Morte por asfixia é morte de maldição. Por isso que Jesus morreu por asfixia. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, porque quem morre na cruz morre asfixiando, porque vai perdendo a capacidade de respirar. Sim, e nós já sabemos de pessoas da igreja, pessoas amadas, queridas, nós já perdemos pessoas queridas, conhecemos, né, Edmeia, você perdeu uma pessoa bem próxima, eu também, nós conhecemos pessoas que nós amamos, que já estão com o Senhor porque passaram por isso, e pessoas queridas que têm familiares e amigos que passaram por isso, e sabemos que é uma situação difícil, mas Jesus, ele está conosco em todas as situações, até mesmo nas situações difíceis. Né? Exato. Trazendo esses tesouros aí que você falou. Né? Nós temos, eu costumo dizer que a dificuldade vem e você que vai decidir se aquilo vai ser uma barreira ou uma oportunidade para você. É você que decide. Nessa dificuldade da quarentena, eu simplesmente transformei na oportunidade para eu estudar mais, para eu ler mais. Estou pregando mais do que durante todas as minhas viagens. Porque eu estava dizendo, quando eu estou numa igreja, eu prego, às vezes para 500, 1.000, 10.000 pessoas pode ser, mas não é o normal. O normal é ter assim 500, 600 pessoas. Mas eu estou pregando aqui no live, outro dia eu estava pregando, tinha mais de 1.000 pessoas ouvindo. Então, eu estou atingindo muito mais. E eu fico feliz com isso, Aninha. Feliz. Sim,
sim, porque tá cumprindo o seu chamado, Exato. né? Tá te Graças abrindo a portas Deus. para cumprir o teu chamado de uma forma além das estruturas. E falando sobre isso, eu também queria entrar num outro assunto aqui, que também nessa questão da quarentena, essa questão dessas oportunidades que a gente tem nessa situação que a gente foi obrigado a se colocar. Eu vi um missionário que ele, se eu não me engano, a igreja dele, o trabalho dele é no Paquistão. Ele fez uma postagem um tempo atrás falando como que tem chamado a atenção dele, que essa situação que está acontecendo no mundo, e ele, como ele tem muito contato com a igreja no Brasil, na América Latina, ele falou especificamente sobre a igreja aqui, né? Como que ele crê que nesse tempo também vai ser aberto os olhos para as igrejas entenderem como que a igreja não está no material, no físico, que você não precisa de prédios exuberantes, de coisas lindas. Não que isso não seja bom, não que isso não, a gente não se alegre de ter conforto, que Deus não queira que a gente tenha conforto, não é nada disso. Mas aquilo que eu falei contigo no outro dia que a gente falou no telefone, a essência da igreja versus a aparência, né? A estética, né? É E eu sim. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, nós temos, bem, há muito tempo que nós estamos percebendo e vendo o desvio que a igreja tomou. Na realidade, existe aqui na Terra uma igreja e a igreja de Jesus Cristo. Isso é muito claro na parábola das 10 virgens. Tem uma igreja que vai e tem a sem óleo que fica, quer dizer, sem a vida, mas a igreja está noiva e está esperando pelo noivo. Só que a igreja, de uma hora para outra, ficou tão materialista, nós estamos vivendo, logicamente, a síndrome de Laodiceia. A igreja balou, a igreja rica, a igreja abastada, eles chegam a confessar: sou rico, abastado e não preciso de nada. Uma igreja que não ouve a voz do seu Senhor. E ele diz: eu estou batendo e falando e dizendo. Uma igreja que também não sente falta dele. Porque você vê que é uma igreja que, lá dentro, ela está muito ocupada com os eventos, com toda a parafernália de uma empresa mundana que usa a palavra de Deus para fins lucrativos. Então, essa noiva, indiferente ao noivo, essa noiva que não ouve a voz do noivo, essa noiva que não sente falta dele, é o que nós temos vivido. Mas eu creio, e hoje de manhã eu estou escrevendo uma série, todos os dias, sobre Apocalipse, para botar no meu canal do YouTube, mas chega o capítulo 11, quando vem as duas testemunhas. A lei e a profecia. Depois disso, que sobe a lei e a profecia, Jerusalém, vem aquele terremoto, Jerusalém vai perder 7.000 pessoas e assim por diante. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: o meu desejo é que, falando tanto para Deus mandar o espírito de arrependimento, eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho orado, e sei que não sou eu apenas, que haja um espírito de arrependimento, para que depois dessa situação nós tenhamos o avivamento necessário, para que Deus tire da terra o precioso fruto que é a igreja. Então, nós estamos numa situação, não dá mais para continuar do jeito que está. Não dá mais. Uma igreja totalmente mundana, de mãos dadas com o mundo.
Uma igreja que não tem mais nenhum princípio da Bíblia. Uma igreja que virou uma festa. Uma igreja que aceita tudo o que o mundo traz e ainda copia. Você veja que no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz: não vos conformeis com este século, quer dizer, não ande em conformidade, em igualdade, imitando as coisas do seu presente século. E é o que a igreja tem feito. Copiamos tudo o que o mundo traz. E porque achamos interessante, levamos para o culto. E parece que nós estamos dizendo para Deus: vai ter que engolir. Porque se eu não fizer assim, os bancos da igreja ficam vazios. Nós chegamos a um ponto de orar. Eu canso de dizer que Samuel teve que dizer assim: pode falar, Senhor, o teu servo ouve. Hoje nós dizemos: ouve, Senhor, porque o teu servo está falando. Nós chegamos a um ponto de querermos. Estou pedindo pelo nome de Jesus. A igreja perdeu o pudor, os crentes desrespeitam a palavra de Deus, eles acham que tudo é relativo por causa da época que nós vivemos, uma época de pós-modernidade, onde tudo é relativo, a palavra de Deus também é relativa. Não é bem assim. Você pensa assim, mas não é bem assim. Foi o que o diabo fez com Eva. Você diz que ele falou isso, mas não é bem isso que ele quis dizer. E aí entra no engano. Foi assim que Eva caiu. Então, nós estamos com isso tudo dentro da igreja. Uma igreja que diz, de igreja só ficou o I, o resto é mundo. Ficou imundo o corpo. Então, nós precisamos orar, clamar a Deus, para que haja uma revolução espiritual. E nós, os filhos de Deus, saiamos dessa quarentena com os olhos do coração abertos para a nossa realidade. Porque está uma vergonha. Está, sim. Está uma vergonha. Até porque, Edmeia, a gente... Você falou isso aí de fazer para não perder pessoas, muitas vezes abre concessões, ou faz de um jeito ou faz de outro. E falando nessa questão até de se preocupar com o material, com a aparência e tudo, não adianta de nada você colocar toda uma estrutura, fazer um templo de determinado jeito, com as cores específicas, com a luz, porque fez o estudo, isso, aquilo, fazer isso tudo e a pessoa ficar só por causa disso, ela não ficar por causa de Jesus, porque aí a igreja não está tendo o seu propósito, porque ela tem que ficar, não é por causa da luz, ou por causa da cor, por causa por causa de Jesus, perdeu o propósito, né? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Pois é, deu uma paradinha por aí. O grande problema é que nós estamos preocupados em atrair pessoas. E as pessoas só vêm se o som for de primeira qualidade, se o ar-condicionado estiver perfeito, se os banheiros forem de granito. Então, tudo tem que ser melhor. O pastor tem que estar muito bem vestido, a pastora tem que ser a mulher mais elegante da igreja, mais bem vestida. E o púlpito passou a ficar uma passarela, aonde as pessoas vão para mostrar o que têm e dizer como elas têm bom gosto. E então virou alguma coisa que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Nós vamos à igreja para nos congregar. O culto é um culto da congregação. Você, durante a semana, você lê, você ora, você fala com seu pai, você vive, você dá o teu testemunho. Quando nos encontramos no templo, é para levarmos o nosso culto congregacional. Todos juntos,
adorando ao Pai, invadindo um culto que existe desde toda a humanidade, desde toda a eternidade, onde anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres espirituais, anciãos, estão adorando. Nós invadimos, prestamos a nossa adoração. E saímos, mas o culto continua. É isso. É só isso. E para isso nós não precisamos das melhores poltronas para atrair os ricos. Mas, afinal de contas, ainda tem quem pense que os ricos é que dão os dízimos mais altos. Não sei por que pensam assim. Eu sei que não é. Porque a igreja oferta. Até porque... Para a casa de Maria e Marta é uma igreja pequenininha. Uma igreja pequena de poucas pessoas, pastora Luiz de Moraes. Não é? Então... É verdade. É sim. Mas eu sei porque a fidelidade... A fidelidade não está na riqueza. A pessoa Exato. Não quer dizer só porque ela é rica que ela vai ser fiel, né? Pois é. Isso aqui... Às vezes infelizmente, tem às vezes igrejas enormes que têm uma renda muito grande, mas que na hora de ajudar... São as mais difíceis. Não tem visão. Eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. A cobiça lhe leva a segurar tudo que você tem para ter mais. Você já viu que quem mais rouba é quem mais tem? As pessoas que roubam milhões é porque eles já têm milhares. Eles sabem que nem vão ter tempo para usar aquilo, mas eles têm que ter. Eles botam dentro de casa, quando não pode mais na conta do banco, eles guardam dentro de casa. Quando não dá mais para dentro de casa, já tem muito, eles alugam um apartamento para esconder lá, mas eles querem mais. O que é isso? É a cobiça. É o 10º mandamento. Então, por isso, quem tem mais não abre a mão. Não abre a mão, porque ele tem que ter muito mais. É isso aí. Isso aí. Edmeia, eu vou fazer o seguinte, porque o que acontece, a live ela nos dá um tempo, né? Sim. Só que eu quero conversar ainda contigo sobre o seu trabalho e eu quero dar tempo também para você falar e você orar pela gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aqui e vou abrir de novo. E aí eu te chamo de novo como a gente fez lá no início. Então, Pode tá ser? joia. Pode ser, só que eu tenho Tá? que estar pronta 5h30. Tranquilo, a gente não vai se alongar depois. Tá É só para não acontecer de você estar falando e Parar. Eu sei como ele é. parar no meio e aí Então, perder. Tá bom? Tá bom? Tá Já joia. eu vou encerrar Beijão. aqui e já te chamo de volta. Tá joia. Aí você entra na nova que eu vou abrir. Tá joia. Beijão. Então, Edmeia, vamos continuar aí que a gente estava conversando, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho da Casa de Maria e Marta, Sim. para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem, saberem do que se trata, um pouquinho de como que começou essa história toda, e aí para a gente poder apresentar para o pessoal, para mais gente conhecer esse trabalho. Tá bom. Olha, todas as vezes que você faz um trabalho social... Ih, travou. Dizendo do que se passa, porque senão eu não estaria lá há 30 anos. Mas senão... Edmeia, travou um pouquinho. Volta do início aí, que não deu para ir, desculpa. Eu quero explicar que, às vezes, as pessoas me pedem para falar coisas. Eu não posso falar coisas do Morro Dona Marta, mas eu posso falar Sim. do projeto. Então, esse Isso, do seu projeto trabalho. eu criei porque eu comecei olhando para crianças. Mas, no início, eu pensei que eu ia ter assim, umas 10, 12 crianças. Se eu soubesse que ia ficar do tamanho que está, eu acho que eu não teria começado. Mas Deus conhece as minhas limitações e Deus mostrou que as minhas limitações não têm nada a ver com o reino.
porque ele não é limitado. Então, o Morro Dona Marta não é uma favela grande, é uma das menores do Rio, mas o ponto estratégico era quartel-general do comando. E fica aqui na Zona Sul, todo bairro chique do Rio de Janeiro tem direito a uma ou duas favelas. Isso é diferente. Porque, normalmente, por aí, aonde tem favela, é mais distante da zona mais chique. Aqui no Rio, não, porque o Rio é tudo diferente. Aliás, é um encanto. É tudo diferente. Eu sou suspeita para falar, mas eu concordo Pois contigo. É um é encanto. tudo diferente. É um encanto, porque tem um bairro rico, pode contar que ele está aqui embaixo, em cima tem as favelas. E todo mundo vive e convive, e todo mundo dança e é satisfeito. Só que a criança que nasce numa favela, normalmente, a grande maioria, a mãe é mãe solteira. Então, a mãe é que sai para trabalhar. Então, quando a criança nasce, ela põe a criança numa creche lá embaixo na rua. E ela vai trabalhar. E quando ela volta de tardinha, ela pega a sua criança e leva para casa. Mas, no ano da criança fazer 5 anos, não pode mais ficar na creche. Então, é agora que a mãe vai deixar a criança na favela sozinha. Porque as patroas não aceitam. Uma criança dentro de casa, enquanto a mãe passa o aspirador de pó, de jeito nenhum, porque criança não tem noção. Criança não tem, a criança é criança. Ela pode ser rica ou pobre, ela é criança. Então, essa criança agora vai ficar sozinha. Ela desce de manhã com a mãe deixa na escola, mas ela volta sozinha e fica a tarde toda, até a mãe chegar. Embora a mãe tenha dito, você tem que ficar em casa, volta para casa, fica em casa, fecha a porta, não atende ninguém, não vai com ninguém. No primeiro dia ela faz, no segundo ela deixa a porta entreaberta, no terceiro ela deixa aberta, no quarto ela senta na porta para conversar com quem passa. Dali a pouco, essas crianças estão aceitando os carinhos e os afagos daquelas pessoas cheias de pulseira, com o sapato da Nike, o chapéuzinho, como é que chama aquele? O boné do New York, correntão de ouro e aquele bolo de dinheiro na mão. E aí, garotão, como é que vai? Como é que está a vida? Como é? O Flamengo ganhou? Essas pessoas vão ficando íntimas daquela criança. Aquela criança tem saudade e o desejo e o sonho de ter um pai. Então, o coração dela se enche de esperança dela ser amada por aquele homem. E daí, para essa criança comprar a briga daquele homem, é rápido. Então, é dessa forma, tão devagar, que a criança vai se aproximando do trato, fazendo pequenos trabalhos, pegando o dinheirinho dali para comprar um bujão de gás, para ajudar a mãe. E, nesse caminho, uma criança dessa, com 8 anos, não quer mais ir na escola. Com 10, às vezes a gente diz não tem mais jeito, ou então diz que nem o baiano, só Deus. Então, Deus me mostrou essa brecha. Então, eu pego crianças que saem da creche. A mãe deixa lá de manhã, a criança toma café. Quem vai para a escola de manhã vai, quem não vai fica conosco. E a criança que foi para a escola já foi depois do café. As outras são divididas em salas de aula. E elas têm professoras de reforço, vão fazer seus deveres. Enquanto estão fazendo seus deveres, então, elas vão sendo tiradas em pequenos grupos para aula de informática, para aula de educação religiosa, de canto, flauta, violão, e assim por diante vão se revezando. 11h30, começam a subir para almoçar. Depois do almoço, vão para a escola,
porque elas estudam de tarde. As que estavam na escola vêm para a casa de Maria Marta. E tudo vai acontecer normal. 4, 4h30, elas tomam o lanchão. E quando acabam, já está na hora de ir para os seus barracos, as mães já chegaram. Além do mais, nós fornecemos para elas toda a roupa que elas usam durante o ano, desde a roupa íntima, meia, tênis, blusa, saia, vestido, calça, bermuda, calcinha, cueca, toda a pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador, brinquedo, tudo que essas crianças vão usar durante o ano, elas recebem no final do ano, mas é tudo novo. Não é nada usado, não. É tudo novo. Porque a criança gosta de coisa nova. Às vezes a gente limpa o guarda-roupa e dá o velho para o filho da cozinheira, mas o nosso tem que ter novo. Quem disse que o filho da cozinheira não gosta de roupa nova? Então, o presente de Natal é resto dos meus filhos que eu vou dar? Você que é filho de Deus, vê se pensa um pouco no qual é o recado que você está dando para aquela criança. Então, nós damos isso tudo no final do ano. Este ano, já tem 2 anos que eu estou sofrendo porque quero trocar todo o piso do refeitório, da cozinha, da sala de oração. Mas o dinheiro não chegava. E eu pedindo a Deus, pedi a oportunidade. Fui para os Estados Unidos para pregar, que eu vou todo final de ano, eu passo todo mês de janeiro pregar nos Estados Unidos. Eu disse, Senhor, dá um milagre lá nos teus filhos cristãos, nas igrejas que eu vou, para aumentarem a oferta que eles me dão. Porque eles aumentam a oferta. Eu quero lhe pedir para o senhor segurar o dólar no 4, se eu não deixar o dólar descer. Eu pedi. E aí, quando eu voltar, o senhor abre as portas para eu poder trocar aquele piso que eu não aguento mais. Quando eu voltei, o dólar tinha subido para 5. E eu comprei o material, o piso, contratei tudo, mas eu tinha um problema. Como fazer a obra com as crianças lá dentro? Aí veio a quarentena, as crianças têm que ficar em casa, fiz a obra. Está tudo pronto, já troquei tudo, já pintei a casa, já está tudo pronto, joguei fora as mesas velhas, essa semana vão ser compradas as mesas novas, está lindo para o retorno das crianças. E o retorno, quando é, Deus o sabe, mas está tudo pronto, graças a Deus. E assim nós vamos trabalhando já há muitos anos, vai fazer 30 anos, nunca perdemos uma criança, nem para as drogas, o tráfico, nem para a prostituição, mas dali saíram muitos pastores, líderes de louvor, enfermeiras e tudo mais. Graças a Deus, eu tenho esse prazer. Glória a Deus. E o Morro Dona Marta, que era a favela mais violenta do Rio, se tornou hoje um bairro do Rio de Janeiro. Amém. Pois é. Não, e muita gente não conhece, porque eu que morei no Rio, agora que eu estou morando aqui no Sul, mas as pessoas que são do Rio que lembram... Rio, não, Aninha, você é carioca, minha filha. Quando você abre a boca, começa a chiar. Sim. Pode dizer Sim, isso. eu sou carioca. Sou carioca com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Meu marido se apaixonou pelo meu chiadinho. Graças a Deus. Mas eu lembro, na época da escola, porque eu estudava ali no Pedro II, ali no Humaitá, que é perto ali Eu lembro que essa favela era tão conhecida que tinha época que a aula terminava mais cedo, que a gente voltava para casa porque o comando tinha mandado fechar
tudo na rua e tinha que fechar. Era nesse nível. E eu lembro que eu estava na escola, tinha, não, ó, hoje vocês vão ser liberados antes, vai todo mundo para casa, porque a favela falou que vai descer. E é uma coisa que hoje em dia, quem conhece hoje, não imagina que era assim, Sim. né? Como que o poder de Deus, porque foi É porque palavra de Deus. Deus chegou ali, né? Jesus começou a ser pregado ali e isso fez diferença, porque a geração de hoje já é outra, não é aquela da época que eu estava na escola, já esse pessoal já passou, Pois né? é. E ver a Então, Ninha ali, meninos, uma juventude linda, meninos inteligentíssimos, tão bem dotados, filhos de Deus, uns brasileiros da melhor estirpe, que estão ali, mas o governo não estende a mão. Infelizmente. Infelizmente. Mas Deus vai na frente. isso. E é importante destacar aqui, para quem não conhece, não conhecia o trabalho da Edmeia ali, é que esse trabalho ele é 100% movimentado por ofertas, por ajudas das igrejas, da obra de Deus. Ele não tem envolvimento governamental algum, Nunca teve, e nem graças a não Deus tem não quer. envolvimento com política, nada Nada, disso, né, Edmeia? nada. Porque isso é interessante, porque às vezes quando a gente. Não é que não possa, Deus não possa usar e tudo, a gente crê que Deus pode, mas às vezes a gente envolvendo esse tipo de coisa, o Fica trabalho fica envolvido. engessado, Fica envolvido. Não é? Porque, de né? qualquer forma, o nome da instituição pode ser envolvida. E outra coisa também, nós ficamos amarrados. Aninha, eu tenho certeza que se eu tivesse aceito o que me ofereceram, agora, quando houve o negócio do Lava Jato, a única que ia ser presa era eu. Porque eu não sei me virar com esse troço. Então, dou graças a Deus que nunca tive nenhum tostão do governo, nem um grão de feijão. Exatamente, porque o trabalho não fica atrelado também, né? Exato. E isso é importante colocar aqui para as pessoas terem esse conhecimento. E quantas crianças atualmente, Edmeia, que Atualmente, vocês... nós estamos, só deu tempo de matricular até 102. Porque nós sempre Porque chegamos ali fechou. por 138, 140, mas eu tenho que diminuir. Agora, eu matriculei até 102 e veio a quarentena. Sim. Não sei quando vamos continuar isso. Estou dependendo E como é do que Senhor. Nós Porque fizemos justamente... assim, as crianças ficam em casa, as mães estão em casa, porque não tem trabalho. Agora, a Casa de Maria Marta está aberta para ajudar. Ontem foi quarta, foi levada a alimentos para lá, gêneros alimentícios. Então, à medida que as crianças chegam lá para buscar, porque estão precisando, as mães, nós ajudamos. Na medida do possível, nós vamos ajudando. Semana que vem é hora de pagar os encargos sociais, pagar os salários, compramos comida de novo, sempre o não perecível, e colocamos lá. E vamos distribuindo 3 vezes por semana. Sim. E também travou um pouquinho aqui, deixa eu aguardar. Sim. Agora voltou. Também é importante as pessoas saberem que muitas das professoras que dão aula são ex-alunas da casa, né? Então, sim. Elas hoje em dia tiveram uma formação, tiveram o auxílio no seu estudo e agora elas estão podendo contribuir para as crianças da próxima geração e estão trabalhando, estão E tendo elas emprego. amam a Casa de Maria e Marta. E elas sabem todo o movimento dali. Agora, em fevereiro, contratei 2 meninas que já estão casadas e que já foram da Casa de Maria e Marta. É uma beleza isso. Eu gosto demais, porque elas são como filhas minhas. Né? Sim. Isso dá um sossego, uma paz para eu trabalhar.
Não, isso é uma bênção porque são os frutos, né? Os É, frutos sim. do trabalho que começou lá atrás É, são pessoas que hoje estão vindo já em resposta àquela semente que foi plantada lá atrás e que está dando frutos e multiplicando, né? Em multiplicando, outras olha. crianças que. Nós temos lá a Patrícia. A Patrícia está comigo, vai fazer 29 anos. A Patrícia, ela é a mola. Eu digo que depois do Espírito Santo é a Patrícia. Porque eu posso sair e trabalhar com em paz, sem preocupação, porque a Patrícia dá conta de tudo. Eu digo que ela é a pitbull e eu sou a pitbola da casa de Marimar. Ela é um amor e ela é muito amada também pelas crianças. Né? É uma bênção. Sim. É assim. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção para isso tudo, para as pessoas saberem que o trabalho, mesmo na quarentena, o trabalho não parou. Como você mesma falou, as pessoas, porque essas pessoas que estão morando nas comunidades, essas pessoas de baixa renda, elas são as mais afetadas, São. porque elas estão sendo afetadas pela quarentena dos dois lados, elas não têm a opção de, muitas vezes, disso assim, vou ficar em casa e o meu dinheiro está garantido. A maior parte delas tem trabalho autônomo, recebe por dia, são diaristas, muitas delas não têm um trabalho Vendedoras formal. ambulantes. Né? Exatamente. Então, a entrada delas diminuiu. Então, é interessante as A pessoas saberem entrada também delas isso. desapareceu, Aninha. Verdade, Desapareceu. E ainda tem verdade. uma coisa: nós ajudamos na parte dos alimentos. Mas e o gás para cozinhar os alimentos? A gente tem entrado nessa brecha também, não é? Está muito difícil para quem está passando esse aperto, não é? Sim. Muito E por isso difícil. que o trabalho não parou e nem vai parar, nem pode parar, Pois porque é. essas pessoas, né, contam com isso. Por isso até que eu perguntei como é que está a situação, porque eu imagino que nas condições normais, as crianças, as famílias contam com essa refeição que eles fazem Lá são 3 refeições por dia. E Sim. agora, Então, isso com certeza está fazendo muita muita diferença, né? taça. Então, quando a gente for encerrar, eu ainda vou pedir para você passar uma mensagem para o pessoal e tudo. Eu vou pedir para você dar os dados, todas as informações, porque é importante que as pessoas que possam, que têm condições, ajudem, porque esse trabalho, como nós já falamos aqui, ele funciona totalmente, ele é sustentado pelo Pelas mãos reino, por estendidas. ofertas, isso aí. Então, se você está no momento que você tem condições de ajudar, né, Edmeia, eu vou te pedir então para você poder falar a conta para as pessoas poderem doar um valor que elas possam para poder contribuir para o trabalho. Você pode Então, tá bom. falar? Eu posso. Olha, tem uma conta que está no nome da Casa de Maria e Marta, que é a conta da Casa de Maria e Marta, que é no Banco Itaú. Mas essa conta oficial eu só posso mexer com talão de cheque e para comprar aquilo que tem nota fiscal. Mas nesse momento da quarentena, eu tenho uma conta do Banco do Brasil que eu nunca consegui abrir uma conta da Casa de Maria e Marta no Banco do Brasil. É o único banco que eu estou podendo mexer. Essa conta era aonde entrava dinheiro de CD, no tempo que eu vendia CD. Mas tudo que é para a Casa de Maria e Marta entra nessa conta. Por exemplo, se eu vou comprar no Saara, não tem nota fiscal. Se eu compro na feira, não tem nota fiscal. Se eu vou comprar na farmácia, que o pessoal precisa de remédio, não tem nota fiscal. Então, essa conta está no meu nome. Antes era minha e da Kay. A Kay morreu e agora está comigo. Então, se você botar a oferta nessa conta, fica mais fácil, porque eu posso mexer. Por exemplo, semana que vem eu vou ter que sair de casa para ir lá no Itaú, para ver dinheiro para pagar o povo, porque lá na conta da casa do Itaú, o dinheiro eu sei que tem para o pagamento. Então, a conta que, se você for
depositar oferta, é Banco do Brasil. É no meu nome, Edmeia Williams do Carmo. A agência é 3223 dígito 9. 3223 dígito 9. E a conta corrente é 4055 dígito X. 4055 dígito X. Às vezes, o banco não aceita o X, pode botar 0. E o meu CPF, 050 110 355/49. 050 110 355/49. Seja 1 quilo de arroz, 1 de feijão, 1 pacote de leite e uma lata de Nescau. Aquilo que vier, eu sei que vem do seu. Você tirou do seu para dar. Esse dinheiro não veio para sua mão de graça e nem foi roubado. Ele veio do seu suor. Então, eu lhe agradeço pela dádiva. Que Deus lhe abençoe e continue aumentando a sua sementeira. Obrigada. Amém. Amém. E nós vamos depois, nós podemos colocar aqui na página para as pessoas que não conseguiram anotar. O vídeo vai ficar disponível, mas de toda forma nós vamos colocar aqui, porque é importante que as pessoas possam contribuir com esse trabalho, que ajuda muita gente. E é aquele negócio, né, Edmeia, quando a gente abençoa, quando a gente faz... a gente está investindo no reino, a gente também é abençoado. A gente não tem que fazer para ser abençoado. A gente tem que fazer porque já está a gente tem abençoado. que ter um coração generoso. Isso aí. Né? Mas nós também sabemos que nós estamos semeando, as pessoas saberem que elas estão semeando num trabalho que é de Deus e que é uma terra boa e terra fértil. É sempre bom saber que a gente está colocando nossa semente numa terra que é muito boa e que é fértil. Então, eu garanto que a terra é boa. Ajudem nesse trabalho. Obrigada, né? Aninha. Não, nada que agradecer. Edmeia, eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal, mas antes de você falar a mensagem, eu vou abrir aqui. Porque eu disse no início que eu ia deixar os comentários. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa... Ó, até quem está ali colocou um coraçãozinho foi o Wagner. Wagner deu aula lá na casa, né? Professor de música, né? Continua, né? Continua. Lá no... Meu primo dando aula lá. A família toda tem envolvimento lá no... Graças a Deus. Minha tia, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, se alguém tiver uma pergunta, agora é o momento de colocar, senão eu já vou passar para a Edmeia passar. Ó, Sandra, amo muito vocês As duas. Olha só. Essa é Sandrinha. Senão a gente já passa para a mensagem da Edmeia, ó. O aniversário da nossa mestra segunda. Segunda. Isso aí. Então a gente tem que... Ó, todo mundo parabenizando aqui, ó. Ó, o pessoal tá só dando oi, mandando, ó, tem abraço de tudo que é lugar, ó, da sua filha da Bahia, de Manaus. Negócio é Eu quis abrir para justamente dar essa oportunidade para as pessoas falarem contigo, porque, ó, é bastante gente. A gente sabe que não vai dar para Edmeia ver o de todo mundo, mas fica aí Ó, alguém falou uma coisa aqui. Uma pessoa fez uma pergunta aqui. Pediu para explicar o que a palavra de Deus fala sobre reencarnação, Edmeia. A palavra de Deus não lhe deixa nenhuma margem para você pensar que um dia você foi uma formiga e hoje você é uma pessoa. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus contou os dias do homem. Contou os dias. E Deus soprou. E quando esse sopro que ele deu,
esse sopro pode ser mais longo para um e mais curto para o outro. Quando acabou o sopro, a Bíblia diz: o corpo vai para a terra de onde veio, vai para o pó, e o espírito volte ao Senhor que o deu. Deus deixa muito claro, quando Jesus fala uma parábola do rico e do Lázaro, que quem está lá não pode vir aqui porque tem um abismo enorme. Quando lá em 1 Tessalonicenses está escrito que quando esse corpo vai para o pó, nós vamos ficar no lugar para dormir. Na hora da ressurreição, nós seremos transformados e vamos direto para o trono do Pai. Reencarnação, isso é elucubração de quem nunca teve intimidade com Deus e principalmente quem nunca leu o Evangelho. Amém. Edmeia, teve também uma pessoa que perguntou ali sobre os CDs de pregação. Como a pessoa consegue comprar? Está disponível? Olha, eu não tenho mais CD de pregação, porque não tinha mais quem fizesse os CDs. E aí a moça teve uma moça de lá da Igreja da Gávea, que ela, com tanta boa vontade, te ofereceu, ela fez para mim os pendrive. Mas agora nem isso está usando. Então, acabou. Aí você faz o seguinte: vai no meu Instagram, Edmeia Williams Oficial, vai no meu canal do YouTube e ouve tudo de graça. Na bênção. Mas pode ser que eu tenha algum CD ainda aqui em casa, deve ter assim uns pacotes que ficaram. Liga para mim, a gente dá um jeito de mandar para você. Tá? Isso, então, gente, olha, dá um jeitinho já aí. Até a gente aproveita aqui, ó. Quem ainda não está seguindo o Instagram da Edmeia, segue ali, @Edmeia Williams Oficial, tá? Quem não está seguindo a nossa página aqui, o @NaRealPoa, segue também qualquer coisa. Às vezes, para a Edmeia poder responder, muita gente mandando mensagem, ela não consegue responder tudo. Então, qualquer coisa também podem perguntar para a gente, que a gente recebendo aqui, a gente repassa, faz o contato, a gente ajuda, tá? Tem muitas perguntas que as pessoas estão fazendo, infelizmente não vai dar tempo da gente responder todas, mas aí já fica aí a dica, Edmeia, para você colocar ali na sua página e as pessoas seguem. Tem gente tirando dúvida aqui sobre a questão do purgatório também. Não existe, e perguntando como... não existe. Antes, a Igreja Católica botava céu, inferno, limbo e purgatório. O limbo era para crianças que nasciam, morriam, sem dar tempo de ser batizada. Então, não podia ir para o céu, ia para o limbo, virava anjinho. Depois botaram o purgatório, que é uma transmigração da alma depois que a pessoa morreu. Até a Igreja Católica já acabou com isso. Não tem jeito. É céu e inferno. Acabou. Amém. Também perguntaram aqui sobre doação internacional, porque tem uma pessoa que está nos assistindo aqui que está em Angola e ela pode enviar para essa conta do Banco do Brasil. Mas aí ela consegue fazer, acho que consegue, né? Fazer lá de fora. Porque tem pessoas que fazem. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu mando o dinheiro para essa do Banco do Brasil, de lá dos Estados Unidos. Então, para essa conta mesmo, a pessoa que perguntou, eu não consegui pegar o nome, ela pode fazer. E gente, a Edmeia, ela tem esse canal no YouTube, vocês podem também buscar o canal dela no YouTube, porque aí ela vai fazer essa série de estudos e tudo, e ela vai tirar mais dúvidas lá. Eu não vou dar o telefone dela aqui, gente, porque fica muito difícil, porque vai ficar muita gente... entre em contato, mande pelo Instagram, podem entrar em contato com a nossa página também, que a gente repassa o contato para obter essas informações. E ali a gente dá mais informações. Porque esse vídeo fica aberto aqui, qualquer pessoa pode acessar, então fica complicado eu dar o telefone aqui, tá bom?
mas acessem a página para continuar tendo mais informações sobre o trabalho dela, para continuar tirando as suas dúvidas, tá? Eu peço desculpas que a gente realmente não vai poder As pessoas responder estão pedindo tudo. de novo o número da conta. Eu posso repetir? Pode sim. Banco do Brasil, agência 3223 dígito 9. Agência 3223 dígito 9. Conta corrente 4055 dígito X. 4055 dígito X. CPF 050 110 355 49. CPF 050 110 355 49. Ok. Sobre a pessoa que está perguntando aqui do código SWIFT para transferência internacional, eu peço que você mande aqui no nosso do Na Real, manda uma mensagem aqui para a gente e a gente vai ver isso com o Edmeia certinho e a gente manda. Depois a gente pode postar aqui na página, tá bom? Segue a nossa página aqui do @narealpoa, manda essa mensagem para a gente poder receber e aí eu entro em contato, vejo isso tudo com o Edmeia e te ajudo nessa questão do código para transferência internacional, tá bom? Porque senão a gente não vai conseguir responder todo mundo. E vai ficar no Instagram, no nosso e lá no da Edmeia tem essa informação também das contas para poder fazer depósito, tá bom? Então é só entrar daqui a pouquinho que a gente posta aqui, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou pedir então, Edmeia, para você, eu vou fechar os comentários de novo porque está começando a travar aqui. Eu agradeço a participação de todo mundo, peço desculpas mais uma vez que não dá para responder tudo, porque realmente não dá tempo, a Edmeia tem que ficar pronta para o próximo compromisso dela, ela é uma pessoa muito atarefada. Ela falou que ela está pregando muito, né, Tô Edmeia? demais. Não está podendo viajar, agora está pregando para todo o lugar do mundo, está viajando pela internet. Ontem Mas eu já preguei até 8 horas da manhã aqui, fazendo live. Mas graças a Deus, está muito bom. Isso, então eu quero te pedir, Edmeia, para você finalizar aqui para a gente deixando uma palavra, mas também eu quero já antecipado aqui te desejar feliz aniversário. Muito obrigada, né? Que Jesus te abençoe. Obrigado. A Edmeia é uma pessoa muito amada, muito querida, né, Edmeia? Muito próxima da gente. O pastor que ela falou lá no início é o meu pai. O filho dela é da nossa igreja, foi meu padrinho de casamento. Pois é. Então, ele e a Érica foram meus padrinhos de casamento. Então, essa família tem um lugar especial no coração de muita gente. E eu quero realmente desejar que Jesus te abençoe muito e que ele te surpreenda ainda mais. Ele já te surpreendeu muito no seu ministério, mas eu tenho certeza... Eu tenho certeza que ele tem mais tesouros escondidos para você. Graças a Deus, Aninha. Você te amo muito. É um amor também. Já teve uma época que me chamava de avó. Agora eu não sei porquê. Deve ser o Ismael. Não, você é minha avó ainda. Eu falei isso hoje para o Ismael. Depois ele confirma para você. Eu falei hoje para o Ismael. Eu falei assim, Edmeia é minha avó preta. Então, graças a Deus, Ismael. Pega essa. Entra nesse barco. Isso aí, ele ganhou mais uma avó também. O negócio é esse. Então, eu gostaria de deixar para os jovens, para essas pessoas que me ouvem, uma palavra. Toma esse tempo que Deus está lhe dando de presente agora. Eu tenho uma impressão muito forte de que nunca mais você terá um tempo assim. Para você buscar a sua Bíblia, para você buscar e enraizar a sua intimidade com Deus. Abra a sua Bíblia. Esta palavra que está escrita foi gerada no coração de Deus. O Espírito colocou para uma pessoa que escreveu. Quando você estiver lendo, procure com os ouvidos do coração ouvir a voz de Deus falando. É dessa forma que você vai crescer e que a palavra de Deus vai prosperar em você. E você vai sendo transfigurado
de glória em glória. E o poder do Espírito Santo vai enriquecendo todo o seu ser interior. Então, aproveita esse tempo. Pega a sua Bíblia. Entra no seu quarto. Fala com o Pai. Pergunta, Pai, o Senhor tem alguma coisa especial para me dizer hoje? Fala. Eu quero ouvir tua voz. Abra a Bíblia e veja se você começa a perceber no seu coração a voz de Deus falando com você. Amém? Quero orar por vocês agora. Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todos os universos, visíveis e invisíveis. Em nome de Jesus Cristo, nós nos chegamos a Ti numa congregação onde tem um coração que se volte para Ti, onde tem um joelho que se dobra para Ti, onde tem uma vida que se rendeu a Jesus Cristo. Nós estamos todos reunidos num só espírito para Te dizer que só Tu és Deus e não há outro. Para Te dizer que Tu és o nosso Pai. Para louvar o Teu nome, Senhor, pelos Teus feitos poderosos. Para Te agradecer pela alegria que Tu colocas no nosso coração por sermos Teus filhos. Obrigada por Jesus Cristo que Tu nos deste. Obrigada pelo Teu Espírito que já enviaste. Obrigada pelo que estás fazendo agora, nos preparando para um tempo novo aqui na Terra. Ó Pai querido, dá-nos cada vez mais o desejo de Te agradar. Que Tu possas olhar para nós e Te deleitar em nós, Senhor. E Te alegrar, porque Tu escolheste esta época para nós estarmos aqui. Tu nos escolheste para sermos a Tua igreja aqui na Terra. Por isso, daqui da Terra, Te pedimos, ó Pai, que a Tua vontade seja feita cabalmente na nossa vida e que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Nós Te pedimos que mais e mais o tempo que estabeleceste para nós se cumpra e que, em nome de Jesus, almas e almas venham para Ti e que, através do ministério da Tua igreja aqui, almas venham a Te conhecer e venham para Ti. Isso é o que nós Te pedimos, Te agradecendo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Edmeia. Foi e bom a ver quem está você, nos viu? assistindo. Foi muito bom te ver também, estou com muita saudade. Pois é. Olha, ao pessoal que está nos assistindo, pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana, se até lá a quarentena tiver terminado, aqui em Porto Alegre os cultos vão voltar, né? Mas cada lugar está de um jeito. A Edmeia vai estar com a gente. Se até lá tudo já estiver normalizado, a Edmeia estará com a gente aqui na Igreja Aba. Isso, em setembro, né? Primeiro final de semana de setembro. Sim, tem uma então agenda. Também fiquem ligados que nós vamos anunciar aqui na página, mas já fiquem sabendo que, né, se mantiver, se não tiver nenhuma alteração, porque esse ano está sendo realmente um ano atípico, né? Mas a princípio está mantido, a gente está crendo em Jesus que até setembro essa situação já se normalizou, se Deus quiser. Então, a princípio será em setembro, e se tiver alguma alteração, nós também vamos informar aqui na página Na Real, ou então no @Igreja Aba Poa, que também é a nossa página da igreja, então também pode ter informação lá. Fiquem ligados aí que a Edmeia, se Deus quiser, em setembro vai estar aqui para o lado dos Pampas aqui. Se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Edmeia. Dá um beijo aí no irmão Ismael, mas o meu. O seu você dá depois. Dá um beijo nele. Bom. Um grande abraço para o pastor Walter, para a família toda, para a igreja toda. Beijão, minha filha. Você tá linda. Beijo.
Obrigada. E você também, tô com muita saudade, te amo Tá muito. bom. E Muito pessoal que obrigada. participou dos comentários, muito obrigado. E se tiver alguma dúvida para contato, para ajudar no trabalho, já falei, entre em contato com a gente que a gente faz esse contato com a Edmeia aí também, tá Tá bom? bom. Muito Muito obrigada, obrigada. Edmeia. Deus te Beijo. abençoe.